Olá, que bom mais uma vez estarmos aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal e é um prazer ter você assistindo a esse vídeo. Esse vídeo trata de uma reflexão bíblica e trata da Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é alimento para a nossa alma, nosso espírito, porque é ela que nos move e nos mantém na presença de Deus. Então, queria te agradecer por você estar acessando esse vídeo, orar para que você seja abençoado pela palavra ministrada, a ser ministrada, para que o Senhor abençoe a sua casa, sua família, o seu trabalho e o fruto do seu trabalho, e enche o seu lar de paz e alegria. E queria te pedir para que você, ao assistir esse vídeo, deixe um like, uma curtida, e também pode deixar uma mensagem. É muito importante essa interação, mas você deixa um like, se inscreva no canal. Inscrever-se no canal não gera nenhum compromisso, não tem nenhum custo. Simplesmente o fato de deixar o like e se inscrever no canal torna relevante o vídeo aos olhos da plataforma. E com isso, o vídeo é enviado para muito mais pessoas. E que bom que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, porque muitas precisam de um momento, muitas das vezes num momento crítico, ouvir uma palavra endereçada especialmente para o coração de cada um. Então que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe por você estar aqui comigo. Eu tenho postado alguns vídeos curtos, de 3 a 4 minutos, com temas assim bastante objetivos, mensagens curtinhas, mas também totalmente referente à palavra de Deus e com reflexo em textos bíblicos, mas com temas atuais. E então você pode também lá no canal dar uma olhadinha nesses vídeos, que são muito bons, e Deus vai falar ao seu coração. Então te agradeço, não deixe de deixar um like, não deixe de se inscrever no canal, e eu peço que o Senhor te abençoe. Queria tratar com você hoje sobre a oração, o tamanho poder existente na oração. No livro de Mateus, no capítulo 21, verso 22, diz assim: "E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis." Veja que é uma afirmativa, não é uma suposição, é uma afirmativa. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre o poder sem medida da oração. É um poder imensurável. E muitas das vezes nós não nos utilizamos dessa poderosa arma que é a oração. A oração, ela move a poderosa mão de Deus. Muitos textos bíblicos vão relatar que por causa de uma oração, o Senhor mudou o seu intento. Sim, move a mão de Deus em nosso favor. A Bíblia é um verdadeiro manual de oração. A Bíblia revela, por exemplo, o homem pedindo e Deus atendendo. O homem buscando e Deus sendo encontrado. O homem clamando e Deus respondendo. O homem pedindo socorro e Deus socorrendo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E é o poder da oração. Sabe, o poder ilimitado, um poder sem limites que a oração possui. A oração possui um poder imensurável. Jesus mesmo disse: "E tudo o que pedirdes em oração", tudo. Veja que ele não disse: "e algumas coisas que vocês vão pedir em oração." Ele disse: "Tudo." Então você tem que pedir, eu tenho que pedir. Nós precisamos e podemos apresentar a Ele todas as nossas necessidades e não apenas algumas. Eu vou orar só por isso aqui porque eu não quero
incomodar Deus, eu tenho tanto a pedir, mas eu vou só fazer um pedido. Não, amado. Não se esqueça que Deus é Pai. E o Pai tem prazer em ouvir o seu filho. Sim, mesmo que sejam os pedidos. Né? Quando as crianças são pequenas, nossos filhos são pequenos, eles não têm barreira para pedir. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, compra isso, pai, compra aquilo. E ouvir é uma maravilha. Ouvir o filho. E Deus se contenta, tem prazer em ouvir cada um de nós. E os nossos pedidos. Tanto que a Bíblia fala, pedi, pedi, ou seja, insista no pedir, e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. É a palavra de Deus. E então não pedimos algumas coisas, né, as mais importantes ou as menos importantes, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Em Marcos, no capítulo 11, no verso 24, Jesus já garante, né, a certeza da resposta. Ele diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, verso 14. Ou seja, nós temos que pedir. Jesus está falando que nós temos que pedir. Mas não apenas pedir, precisamos pedir crendo. E crendo não que nós iremos receber, mas crendo que já recebemos no momento em que pedimos. O texto é claro, né? O texto é bastante claro, porque ele diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Não diz crede que vocês vão receber. Crede que recebestes, e será assim convosco. Então devemos crer que já recebemos no momento que pedimos. Vale a pena orar, irmão. Em João capítulo 14, e o verso 13, está escrito assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós precisamos pedir em nome de Jesus. Nós precisamos clamar em nome de Jesus, porque o Pai estará sendo honrado no Filho através do nosso pedido. E Ele tem prazer em nos atender. Lembra daquele texto? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. É o nosso Deus. E a oração é uma conversa. A oração não é uma situação ou uma fala solene, ensaiada. Não. A oração é uma conversa do filho com o pai. É uma intimidade. Nós precisamos saber dessa questão para poder orar, né? Porque há um texto bíblico que vai dizer assim: pedi, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tanto que os discípulos falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou, né? Em 1 João, capítulo 3, verso 22, está escrito assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Veja, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos ou receberemos. É muito importante para nós a questão da oração. Sabe, amado? Então, não há limites para a oração. E o Senhor nos aconselha a orar sem cessar, ou seja, orar em todo o tempo. Em todo o tempo nós devemos estar em espírito de oração. Ah, mas eu não tenho condição de ajoelhar lá no meu trabalho, não tem problema, ore em espírito, de pé, trabalhando, louvando ao Senhor no seu espírito, porque João capítulo 4 diz que o nosso Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor é a própria verdade, que é a sua palavra. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é a verdade, o Senhor é a verdade. Então, eu te encorajo a orar mais. Sabe, a oração a gente poderia dizer, precisa se tornar um hábito. Mas eu não sei se seria uma forma correta.
de te encorajar a orar como sendo um hábito, porque o hábito muitas das vezes dá a entender que a gente faz alguma coisa no automático, sem dar a devida importância. Mas a oração, como eu disse, é uma fala direta do Filho com o Pai. É entrar no Santo dos Santos, porque quando Jesus morreu, diz que o véu do templo foi rasgado. Agora nós não temos a necessidade de um sumo sacerdote interceder por nós. Nós temos livre acesso à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Aleluia, isso é muito importante, amado. Então você, mas eu não sei orar, sabe? Converse com Deus. E pode ser sincero, Deus, eu não sei como orar. Eu não tenho palavras bonitas e talvez eu nem tenha uma ordem certa de colocar as coisas. Mas, Senhor, eu preciso disso. Olha a minha situação. E é por aí. Porque nós precisamos entender que o nosso Deus é Espírito e que o Espírito Santo habita dentro de nós. Além de que o Senhor é onisciente. Diz um texto da palavra de Deus que fala assim, que ainda nem a palavra veio à minha boca e Ele já sabe o que eu vou dizer. Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, porque Ele nos sonda. Amados, nós somos filhos queridos do nosso Deus. Mas também a oração é o remédio para vencer a ansiedade, o mal do século, né? A ansiedade tem se tornado um grave problema nesse momento, aliás, nesse século que estamos vivendo. A ansiedade, ela faz as pessoas até roer as unhas, faz as pessoas ficarem extremamente apreensivas, com medo, introvertidas, caladas, muitas das vezes escravizadas. A ansiedade é algo terrível. Em Mateus capítulo 6, versos 25 ao 34, depois você leia com calma, vai falar sobre a ansiosidade, né? A solicitude que pela vida. Eu não sei o amanhã, eu tenho medo de amanhã eu não conseguir, eu tenho medo de daqui um ano estar assim, eu tenho medo de não conseguir, de não poder. Não tenha medo. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E o verso 34 lá do capítulo 6 de Mateus, ele termina, né? Portanto, não vos inquieteis com o amanhã. Ele começa dizendo no 25, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí ele discorre. Não precisamos estar. Até porque, segundo a palavra de Deus, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Basta cada dia o seu mal. Precisamos estar totalmente entregues nas mãos do Senhor Deus. O nosso presente e o nosso futuro depende só dele. É Ele que tem os seus caminhos e propósitos para cada um de nós. Jesus já havia previsto que a ansiedade seria a grande inquietação das pessoas no curso dessa vida. Porém, a oração é o grande remédio para vencer a ansiedade. Sim, é isso mesmo. Como eu disse há pouco, talvez orar naquele conceito de ter que passar uma hora de joelhos, talvez você possa dizer, nossa, eu não consigo tudo isso. Mas a intimidade, ela vai sendo conquistada. Hoje talvez você consiga orar 1 minuto, 2 minutos. Daqui a pouco você consegue orar 20 minutos e acha pouco porque não dá tempo de abranger tudo que você gostaria de conversar com o Pai. Mas não importa a questão do tempo, é o seu coração movido, ligado ao coração do Pai. Então comece a orar. Crie sim o hábito, mas não deixe cair no marasmo de uma coisa corriqueira sem dar a devida importância. Que a oração é uma conversa direta com o Deus Todo-Poderoso. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, e eu queria te dizer que às vezes eu olho para baixo assim, é porque eu tenho uma cola, meu roteiro, e eu preciso. Filipenses capítulo 4, verso 6 está escrito,
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, como é que nós vamos dar a conhecer ao Senhor aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aflige, que nos causa medo, que nos aprisiona, as nossas frustrações, as nossas alegrias, nossos sentimentos, sejam quais for? É através da oração. A oração é uma conversa com Deus. Uma conversa sem barreira, sem formalidade. Sabe como uma criança de 3, 4, 5 aninhos chega no pai? Pai, me compra um doce. Pai, me dá aquele brinquedo. Ele não ensaia, ele não escolhe palavras. Ele vem para o colo do pai e fala, pai, me dá. Pai, eu quero. Não é? Nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus. Porque Ele está, através do seu Espírito, dentro de nós. E Ele sabe o que nós precisamos. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, está escrito assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, querido, não devemos andar ansiosos. Mas se estiver ansioso, coloque, lance sobre o Senhor Deus. Coloque nas mãos, Deus, eu não aguento, eu não estou suportando ansiedade sobre isso, sobre aquilo. Mas eu coloco nas tuas mãos e eu preciso descansar nos teus braços. Como diz a canção, né? Descansarei. Nós precisamos descansar, aprender. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é de uma hora para outra, mas o fato de descansar vem da confiança. E a confiança vem com a intimidade. Então nós precisamos orar, buscar a face do Senhor, criar intimidade e poder então entregar ao Senhor aquilo que nos incomoda, aquilo que não conseguimos, aquilo que não podemos, porque Ele tem cuidado de nós. Por fim, no Salmo de número 38, e o verso 9, o salmista diz assim, na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Olha que clareza da palavra. Preciso repetir. Salmo 38 e o verso 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Nós não precisamos fingir que somos fortes perante Deus. Às vezes fazemos isso perante as pessoas, família, local de trabalho. Por dentro estamos enfraquecidos, mas pintamos um estereótipo de quem está muito forte. Mas perante Deus não, porque Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, sabe de todas as coisas e está pronto a nos atender, se orarmos. Na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, todos, sabe, amado, tudo que você deseja. E aí cabe destacar tanto aquilo que você deseja de bom, quanto aquilo que você deseja de mal. Porque Ele sonda os corações. E a minha ansiedade não te está oculta. Por causa dos meus desejos, eu desejo tanto aquele emprego, eu estou ansioso. Eu desejo tanto aquela viagem, eu estou ansioso. O Senhor conhece todas as coisas, lance sobre Ele a tua ansiedade. A oração é um dos maiores recursos que Deus colocou à disposição do homem. Indubitavelmente. A oração é um dos maiores recursos que Deus colocou à nossa disposição. Muitos preferem resolver, as coisas do seu jeito, sem consultar, sem ouvir, sem conversar, do que recorrer ao Senhor através da oração. Tem uma canção, um hino, que diz, quando tudo perante o Senhor puder entregar e deixar no altar. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas aflições, as nossas frustrações.
O Senhor conhece. Tudo bem que precisamos fazer a nossa parte, não tenha dúvida disso. Precisamos trabalhar, nos esforçarmos, buscarmos fazer tudo com excelência, da melhor forma, e como diz a Bíblia, não como se fazendo para o homem, mas como fazendo para Deus. Porém, existem coisas que fogem do nosso controle. E somente o Senhor pode resolver. Constantemente ouvimos aquela frase, o Senhor é o Deus das causas impossíveis. E de fato é. Quando não podemos, Ele vem em nosso socorro. Quando não conseguimos, Ele vem em nosso socorro. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Existem coisas que fogem do nosso controle e somente o Senhor pode resolver. Entretanto, a resposta para tudo isso está na palavra de Deus, que diz assim lá no Salmo 55, verso 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Glória a Deus. Repito, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Isaías 41:10 vai dizer, não temas que eu sou contigo, nem te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a minha destra fiel. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa ouvir essa palavra, meditar nela, guardar no seu coração e entender a necessidade que temos de orar, de buscar a face do Senhor. Lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos ouvir o Senhor, Ele está pronto a nos ouvir, precisamos orar, buscar, porque Ele é o nosso Pai. Que Deus abençoe sua vida, oro mais uma vez para que Deus abençoe sua casa, sua família, seus negócios, o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, para que você tenha saúde e paz na sua casa. O amor de Deus seja abundante na sua vida. Não se esqueça de deixar um like, não deixe de se inscrever no canal, porque aí você, cada vídeo que for postado, você vai ser avisado em primeiro plano, tá bom? E faça algo, envie esse vídeo para mais alguma pessoa, parente, amigo, porque é a palavra de Deus. E sempre estamos precisando, sempre tem alguém com uma necessidade de ouvir uma palavra. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo.